contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O eunuco não entendia e ninguém podia entender. Porque é uma figura absolutamente extraordinária. O judeu, até hoje, interpreta esse texto como sendo o povo de Israel. Então, no lugar do servo do Senhor, Jacó, o povo de Jacó. É o povo de Israel que vai sofrer, é o povo de Israel que carregará as transgressões, é o povo de Israel. Isso mostra uma linha de interpretação. Interpretar como sendo um grupo de pessoas, os justos da terra, que darão sua vida, que intercederão pelos pecadores. Então, apenas para mostrar como que quando Jesus prega, quando Jesus exerce o seu ministério público, né, ele está lidando com diversas profecias e diversas linhas de interpretação. Né? Então eu vou ler para vocês aqui um texto belíssimo, porém forte, assim, né? Que tem que ser consumido com moderação. Né? Que é o pedido de Tiago e João. Já vou terminar e passar a palavra aqui para a Celita. O pedido da mãe de Tiago e João pelos primeiros lugares, Mateus 20. Capítulo 20, versículo 20 a 28. Não vou ler tudo, apenas mencionar, depois vocês leiam. Veja, Jesus está subindo para Jerusalém. A parentada vai junto, né? Os discípulos e tal, todo mundo vai junto, né? Nepotismo nessa época não era pecado. Quer dizer, pecado não era crime, né? Então, Tiago e João, aparentemente meio aparentado com Jesus, pensando, pô, não vamos dar mole para Pedro, né? Pedro está muito saidinho aí, está achando que vai ser o primeiro-ministro, mas nós somos filho do primo, né? Então, a mãe dele, bom, de qualquer forma, a mãe, né, sempre mãe, né, buscando o melhor para os seus filhos, ela chega para Jesus e fala, Senhor, tenho um pedido e gostaria muito que o Senhor atendesse. Eu gostaria que meus filhos fossem à esquerda e à direita do seu reino. Jesus fala, olha, minha filha, menos, mas você não entende, não sabe do que significa. Aí os outros 10 ficam bravos com esses dois. Não porque esses dois pediram os primeiros lugares, mas porque não foram eles que pediram, obviamente. Óbvio. Quem são vocês para passarem na nossa frente? O que vocês acham que vocês têm a mais, né? Para sentar nesse lugar. Então Jesus intervém, né? E ensina o seguinte, dizendo... Sabeis, versículo 25, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, de forma nenhuma. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, o título que eu não falei, né? Vou deixar lá. Tal como o Filho do Homem, que até então era o ser glorioso de Daniel no céu. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, dando sua vida em resgate por muitos. Então, aqui é apenas um exemplo de como Jesus uniu dois títulos. Um glorioso e um horroroso, né? Um glorioso e um horroroso nele mesmo. O Filho do Homem não veio para sentar no trono e ser servido. O Filho do Homem, com toda essa carga de glória que vocês sabem, não veio para sentar-se e para ser servido, mas para ajoelhar-se e servir até dar sua vida em resgate por muitos. Queria terminar dizendo o seguinte, né? Não vou falar do terceiro título ali, vocês estudem e tal, bem interessante. Jesus teve que lidar com as expectativas do Cristo, com as expectativas do Filho do Homem, e quando se fala Filho do Homem, o povo não estava pensando no João ali, o hominho, né, qualquer, o filho de Adão. Estava pensando no homem, o Filho do Homem do céu, de Daniel. Esse é o Filho do Homem que eles esperavam. Jesus encarna esse papel, Filho do Homem. Ele fala de si mesmo como Filho do Homem. Mas aqui ele dá como é que chama? Aquela manobra radical, assim. Dá um cavalo de pau profético
escatológico, dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aí ele conecta dois afluentes desses aqui, né? Ele conecta em si mesmo, dizendo: eu vim para servir e dar a minha vida. O Evangelho nunca chama Jesus de servo. Depois você pesquisa isso. O título servo só vai aparecer em Atos, depois que a igreja entendeu, depois que a igreja recebeu o mesmo Espírito de Cristo e saiu para servir. Ele fala: o seu santo servo Jesus, né? Ali a igreja vai entender quem era o servo do Senhor. Diga. Essa noção aí do servo agride o termo Emmanuel, né? Porque você nunca pensa como Deus fazendo isso. Você pensa sempre como um Zezinho com CPF, RG e incontinendo lá em Nazaré fazendo isso. Mas é Deus fazendo isso. E aí você não... Acho que daí é a própria dificuldade de entender. Esse texto aqui, por isso que eu falei, é um cavalo de pau, né? Veja, a gente não entende o que está acontecendo ali porque não entende o Antigo Testamento. Vou ver se na próxima aula eu volto a isso. A gente não entende aqui o cavalo de pau, né, que Jesus deu, porque não entende o Antigo Testamento. É o Filho do Homem, tá? Para nós é tudo grego, né? É tudo Cristo, é tudo grego, né? Cristo no sentido grego lá, sem sentido, né? Mas se nós entendermos essa represa, né, que está pulsando para encontrar o personagem, e Jesus encarna isso, né, e dá a ele uma nova interpretação, aí a gente começa a entender o que significa, né, a pessoa do Cristo, né? É importante entender isso. Irmãos, eu vou terminar aqui. Vou dar a palavra para a Celita, que vai falar sobre o curso Perspectivas. Fala das aulas. Nós voltaremos domingo que vem, última aula, tá? Avisar para todos, domingo que vem, última aula.